No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje se encerra a vida de um homem que viveu com força e dedicou-se às artes. O ilustre João Ferreira Moraes, nascido em Belém, capital do estado do Pará. A sua passagem pela terra foi marcada por obras inesquecíveis. Ele nasceu numa vila chamada Jardim das Flores, na capital paraense. João era um menino tímido e reservado, que gostava de ficar escondido entre os frutos da árvore ou ler livros antigos em uma cadeira velha do sobrado paterno. O seu sonho era ser pintor, mas seus pais o orientaram para medicina, em razão da segurança econômica que ela traria. Ele estudou medicina na Universidade Federal do Pará, onde se destacou por sua habilidade em cirurgia. No início de sua carreira, João trabalhou como médico de posto de saúde no sertão do estado de Minas Gerais, onde cuidou de muitos habitantes locais e se tornou conhecido como médico do povo. Em 2005, ele recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. No total, João treinou mais de 5.000 estudantes em sua carreira acadêmica. Seus ex-alunos _start viram que ele era um professor carinhoso e exigente, mas que sempre deixava a porta aberta para conversas e acompanhamento. João também foi um apaixonado por artes plásticas. Ele dedicou décadas à pintura, tendo suas obras expostas em diversos museus pelo Brasil. Seu estúdio era em _start, assista em _start, assista em _start, assista em _start, assista um espaço sagrado, cheio de luz e cheiro de óleo a frio. Lá, ele criava suas obras-primas com cuidado e paixão, como se fosse o último tanto de sua vida. Mais recentemente, João fundou uma escola de arte que teve grande impacto na comunidade. Seu objetivo era promover a educação artística para todos os públicos, independentemente da idade e do nível de experiência. A escola tornou-se um referencial na região e teve muitas pessoas transformadas por sua magia criativa. João também sofreu uma tragédia emocionante, a perda de sua esposa, Maria, com quem vivia durante 40 anos. A doença longa e dolorosa que levou à morte de Maria marcou profundamente o seu coração e mudou o rumo da sua vida. Mas mesmo assim, ele continuou dedicando-se às artes e aos jovens com muita força e amor. A tragédia não o parou. Em vez disso, ela transformou-o em um homem mais forte e humano. João enfrentou a vida após a morte de Maria com coragem, dedicando-se às artes e aos jovens com muita força e amor. Seus alunos em _start, assistam sempre lembraram o quanto ele era um exemplo de resiliência e determinação. João também tinha uma paixão secreta, a restauração de motocicletas antigas. Esta manhã, a senhora Maria Aparecida Ferreira de Oliveira, conhecida simplesmente como Dona Piedade, nos deixou, aos 85 anos de idade. Ela nasceu em 1936, no pequeno povoado de Vale Verde, em Minas Gerais. Dona Piedade foi, sem dúvida, uma mulher extraordinária. Ao longo da vida, ela dedicou-se ao cuidado e educação das crianças. Ela começou como professora de escola pública em Minas Gerais e, com o tempo, tornou-se diretora de uma rede de escolas em São Paulo, tendo recebido a distinção de professora emérita em 2017. A vida de Dona Piedade foi marcada por muitos desafios e tragédias pessoais. Em 1984, perdeu seu marido, um dos seus grandes amores, num acidente de carro. No entanto, ela continuou forte, incentivando sempre o ensino e a educação das crianças. Em seu tempo livre, Dona Piedade dedicava-se ao bordado em crochê e à leitura de romances clássicos brasileiros. Ela era conhecida por suas maravilhosas obras em croquete e muitos amigos e parentes adoravam receber seus belíssimos presentes. Além disso, ela tinha uma coleção de imagens de santos que a encantava.
Na Rádio Nacional, falaram sobre sua vida e obra educativa. O jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem emocionante e o programa de televisão Gente que Faz fez um documentário sobre ela. Em homenagem a Dona Piedade, a Biblioteca Municipal montou um painel com suas principais conquistas. No entanto, nada pode descrever tão bem a vida de Dona Piedade como o olhar que acompanha os livros em seu belíssimo estante, onde as obras de Jorge Amado e Machado de Assis se misturam às biografias das mulheres mais inspiradoras do Brasil. Ela sempre dizia que tudo é possível com amor e dedicação. Dona Piedade será lembrada como uma mãe amorosa, uma professora admirável e uma mulher de coração valente. Quem tivesse a chance de conhecê-la teria um recorde imediato de sua boa vontade e dedicação à vida das crianças. Ela era, sim, a personificação do amor-mãe. Ao nos despedirmos dela, ela nos deixou uma mensagem: siga adiante com o mesmo caráter, determinado, dedicado e bondoso que sempre tive, sem esquecer que a educação é a base do futuro de nossa sociedade. E, assim, Dona Piedade nos deixa com um legado valioso, a vontade de continuar construindo um mundo melhor. E aí, no seu quarto cálido e acolhedor, onde o cheiro das ervas secas se mistura ao delicado perfume de sua coleção de rosas, ela permanecerá eternamente. A sua voz, aquela doce voz que nos encantava, continuará a brincar com a súbita chuva no telhado de zinco e a lembrar-nos dos melhores dias de nossas vidas. No coração do Rio de Janeiro, onde as montanhas desabam sobre o mar, nasceu o sol da vida de Benito de Paula. Aquele mundo onde o samba é a alma e as notas voam como pássaros, enchendo os ouvidos com sonhos. Em um bairro cheio de ritmo, em uma rua que se estende para sempre, foi que surgiu um cantor, uma voz que marcaria o futuro da música brasileira. Com o sol brandindo no rosto e as mãos ensinando a si mesmas, Benito aprendeu a tocar piano desde cedo. A música era seu refúgio, sua espiga de estupim, uma fonte eterna que alimentava seus sonhos. Crescendo entre os ritmos do samba e a energia vibrante da cidade, ele percebeu que tudo poderia ser expresso através da música. As risadas, as choradas, até mesmo o amor. O canto de Benito era como água pura, uma onda que se estende para sempre. Seu timbre intensivo e suave, como a brisa marinha do Caribe, encantava aqueles que o ouviam. E seu piano era mais do que um instrumento, era uma espécie de voz adicional, uma extensão de sua alma. Com ele criou um sonho, uma mistura perfeita de samba tradicional e melodias envolventes, infundida com influências de bolero e música internacional. E assim nasceram as canções que transformaram Benito em lenda. Canções que se tornaram parte do nosso patrimônio cultural, como Você Tem Direito e Samba da Minha Terra, que evocam a essência do Brasil, a força de sua gente e o encanto de suas montanhas e praias. Ele conquistou milhões de corações com seus clássicos, cada uma delas como um testemunho da vida, do amor e dos sonhos que se concretizaram na música. Seu legado é tão rico quanto o próprio Brasil, um país onde a música é sinônimo de vida. E hoje, quando ouço o som do piano de Benito de Paula, me lembro de um sonho que se tornou realidade. Um sonho que nasceu no coração do Rio de Janeiro e deslumbrou o mundo inteiro. E sou grato por ter vivido essa era mágica, uma época marcada pela música, pelo amor e pelas sonhadoras notas de Benito de Paula. Naquele canto do Brasil onde montanhas se abraçam aos céus e o sol se esconde atrás das nuvens, surgiu uma vida marcada pela melodia. Nova Friburgo, terra de encantos e misticismo, foi palco da entrada no mundo de Benito de Paula, uma alma viva que despertou para a música como os pássaros ao amanhecer. Era um lar simples, mas cheio de magia, onde a música já fazia parte do tecido cotidiano da família. A rua cantava, as festas dançavam e o coração batia em ritmo sintonizado com o som dos tambores. Nesse ambiente fecundo, Benito nasceu impregnado de notas e acordes que se fundiam com a vida e as paisagens da região. Ele era um menino pequeno com olhos brilhantes e mãos ansiosas. Ao tocar os teclados do piano, sua alma despertava melodias que emanavam da terra e dos céus. Era como se as notas fossem as palavras perdidas de um amado cantor que retornava à vida através das mãos dele. E a gente, todos, éramos encantados, nós, seus primórdios ouvintes, que vivíamos esse milagre a cada toque. No piano, ele transformava sentimentos em sons.
A tristeza se transformava em um lamento suave, enquanto a alegria saltava e dançava com a energia das notas. E essa habilidade precoce, esse dom inata, era mais do que uma arte. Era uma conexão, uma troca entre o interior do menino e o mundo em seu redor. Era um diálogo vivo, um encontro com a natureza, com o tempo e o espaço daquela terra encantada. E assim, Benito cresceu, navegando nos círculos do amor, da paixão e do sofrimento. A música era seu berço e sua voz, uma espécie de terapia para expressar e compartilhar suas emoções, suas esperanças e suas ilusões. E quando tocava, todo mundo se reunia em torno do piano, como se a música fosse um amor comum, que todos nós partilhávamos e que nos unia ao longo desse caminho feito de ritmos populares e sonhos vibrantes. Na juventude, Benito de Paula viveu ao som das batidas do coração, que se sincronizava com as pulsões da cidade. A jovialidade de seu rosto sempre foi uma promessa de alegria e esperança para quem olhava fixamente para ele. Aqueles olhos, como o mar agitado por tempestades, eram testemunhas silenciosas de sonhos que se transformaram em realidades. A vida, então, parecia uma espécie de partitura musical, em que cada nota era um evento, cada acorde uma emoção. Eles eram tempos difíceis, sem dúvida, mas também eram épocas de magia e criatividade. O barulho das ruas, as risadas, os chamados, tudo era parte dessa sinfonia que compunham as noites de São Paulo. E ele, Benito, tinha o privilégio de capturar essa energia em suas canções. Aquelas composições, como brotações de flores no meio do concreto, se elevavam acima do barulho e do caos, sem medo de serem ouvidas. Ele frequentava bares pequeninos, aqueles que tão poucas pessoas conhecem. Lugares com a fragrância da vida e a expectativa do amor. E no meio dessa obscuridade, Benito se transformava. Era como uma metamorfose. As palavras fluíam de sua boca, levando consigo o mundo inteiro. Sua guitarra, um instrumento mágico, tocada com paixão, criava um ambiente único. Os olhos do público brilhavam, suas almas pregadas às notas da música. Nesses lugares, ele se tornou mais do que apenas um músico. Era uma espécie de pai de santo da música brasileira. As canções autorais surgiam como flores no meio dos problemas e das dificuldades. Eram suas crianças, e elas cresceram junto com ele. A cada nova composição, sua reputação aumentava. Seus colegas de profissão o respeitavam por ser verdadeiramente autêntico, e o público adorava a emoção que ele trazia consigo. E, assim, Benito de Paula viveu seus tempos de juventude, ensinando para todos que mesmo no meio do caos, é possível encontrar harmonia e beleza. E essa mensagem, transmitida através das notas da sua guitarra e da sinceridade em suas canções, vive ainda hoje, ressonando nas almas de quem ouve sua música. No auge de sua carreira, Benito de Paula se transformou em uma espécie de mito vivente na música brasileira. Seus álbuns, como Retalhos de Cetim e Charlie Brown, eram mais do que gravações. Eram tesouros escondidos dentro dos discos de vinil, aguardando o descobrimento de ouvintes fiéis. Eles atravessaram gerações, se transformando em hinos imperceptivelmente, como os temas da vida, sonhos e amores. Ele era omnipresente na televisão, nas rádios e nos palcos de todo o país, transformando-se em um fenômeno popular que ultrapassou a mera fama. O seu nome se espalhou como fogo pela floresta, atingindo milhões de discos vendidos, com pessoas de todas as idades e lugares se juntando para celebrar o talento inegável de um artista que sempre havia sido fiel a si mesmo. Recebeu inúmeros prêmios e homenagens, sendo consagrado como um dos grandes nomes da música brasileira. Seu estilo único, que unia sofisticação e popularidade, foi o que mais caracterizou sua obra. Era como se a música tivesse uma face dupla, apresentava-se com elegância, mas ao mesmo tempo era fácil de ser amada por todos. Suas composições eram como viagens através do tempo e do espaço, levando o ouvinte a percorrer caminhos diferentes, explorar novos horizontes e descobrir aspectos da vida que outros músicos não conseguiram ver. E suas letras, escritas com amor e paixão, eram como poesia em movimento. Cada palavra tinha o poder de levantar sentimentos profundos e transformá-los em um canto que reverberava pelo coração de quem ouvia. Ele foi uma força na vida da música brasileira, uma luz que iluminou os tempos difíceis e ajudou a criar um caminho para novos talentos surgirem.
Seu legado vive em cada nota tocada, em cada palavra cantada, e sempre estará presente na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de ouvir a sua voz. Benito de Paula, o maestro das cordas vibrantes, uma sombra indelével na história da música brasileira, cujo legado, como flores inabaláveis, brilha ainda hoje, em cada nota de seus descendentes. Ele nasceu naquele verão encantador de São Paulo, onde os aromas exóticos da terra pindoba se fundiam com o canto do povo. A sua infância, marcada pela música que impregnava o ar, foi como uma partitura escrita por Deus. O menino Benito, com olhos luminosos e mãos delicadas, desentroçava os segredos do violão sob a luz da lua, enquanto as sombras dançavam no chão do seu quarto, em harmonia com o ritmo das páginas marcadas. A vida era uma composição que se desenrolava, e ele tocava o mundo como um instrumento vibrante. A música, para ele, era mais do que uma arte, era a alma mesma de um país, em constante transformação e renascimento. Em seus pés, o Brasil dançou, riu, chorou e sonhou, enquanto Benito cantava suas histórias com ternura e paixão. Seus versos eram a vida, sua música era o coração do Brasil. Ele levou seu violão pelo país, tocando nas ruas, nos tranqueiros, nas favelas e no palco. E em todas essas paradas, ele mostrou que a música é a voz da esperança, o testemunho de uma identidade e cultura. Ele ensinou que o sucesso não é uma meta, é um caminho. Que a perseverança é mais do que um esforço, é a fé em si mesmo. E que a arte é um presente que se divide, que se compartilha, que se vive. O mundo do Benito de Paula foi uma melodia, um universo de sons e cores. Ele era o maestro da sua vida, conduzindo seus pensamentos, sentimentos e paixões, em harmonia perfeita. E agora, como seu legado se expande por todo o Brasil, ele permanece presente em cada corda vibrante que toca a história de um país, em cada nota que chama a vida. Eles são as notas da sua canção, cantando a memória e a herança de Benito de Paula, eterno no coração do Brasil.